Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe seu dia. Hoje é dia 25 de maio de 2018. Quero agradecer a você que se inscreveu, você que vai se inscrever no meu canal, você que compartilhou, vai compartilhar, curtiu e vai curtir os vídeos aí do meu canal Luciano Alves. Que Deus abençoe a sua vida. Quero compartilhar no dia de hoje um versículo da palavra de Deus para a sua meditação sobre fé. Vamos falar um pouquinho sobre fé e você me pergunta o que é fé. A própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai responder o que é fé. Aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1. Livro aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Em primeiro lugar, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Lembra quando você era criança, adolescente, você desenhava, sonhava, esperava no dia do seu aniversário receber um presente e quando chegava no dia do seu aniversário você era surpreendido por algo que você não tinha visto, mas você sonhava, você desenhava e no dia do seu aniversário você recebia um presente surpresa e você ficava feliz. Deus tem o maior, tem o melhor para você. Aqui nós temos que esperar por fé, acreditar, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, muitas coisas que você não vê, você está esperando porque você tem fé e Deus vai te dar, porque Deus é fiel, Deus tem o melhor para mim e para você. Tudo é pela fé, nós vivemos pela fé, andamos pela fé, trabalhamos pela fé, louvamos pela fé, pregamos pela fé e nós vamos seguir vivendo pela fé. Quando nós vemos na própria palavra de Deus, Hebreu, nós vamos ver, em primeiro lugar, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Foi pela fé que entendamos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Em segundo lugar, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Deus recebeu e aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício, a oferta de Caim. Foi pela fé que Abel ofereceu e agradou a Deus. Ofereça pela fé o melhor sacrifício a Deus e ele vai receber. Em terceiro lugar, foi pela fé que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Foi pela fé que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Deus para si o tomou, o levou e ele não passou pela morte. Em quarto lugar, foi pela fé que o patriarca Noé construiu a arca. Foi pela fé que o pregoeiro da justiça Noé construiu a arca. Em quinto lugar, foi pela fé que Abraão obedeceu a Deus, saindo do meio da sua família, da sua parentela, indo para uma terra que ele não sabia, para um lugar que ele não sabia, que Deus lhe mostraria, mas ele obedeceu o chamado de Deus, a ordem de Deus. Em sexto lugar, foi pela fé que Abraão habitou na terra da promessa. Foi pela fé. Em sétimo lugar, foi pela fé que Sara teve um filho fora da idade, com a idade avançada. Deus cumpriu a promessa e Sara foi mãe e abraçou seu filho Isaque. Deus é fiel. Foi pela fé que Abraão ofereceu Isaque quando foi provado. Foi pela fé. Em nono lugar, foi pela fé que Isaque abençoou Jacó e Esaú, seus dois filhos. Foi pela fé que Isaque, perto da sua morte, abençoou seus dois filhos, Jacó e Esaú. Foi pela fé. Em décimo lugar, foi pela fé que Jacó abençoou os seus filhos, aliás, os filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão ou cajado. Foi pela fé que Jacó abençoou os filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Em 11º lugar, foi pela fé que José falou da saída dos hebreus do Egito e deu ordem sobre os seus ossos, acerca dos seus ossos. Foi pela fé. Em 12º lugar, foi pela fé que os pais de Moisés o escondeu por 3 meses. Foi pela fé que os pais de Moisés o escondeu por 3 meses. Em 13º lugar, foi pela fé que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Foi pela fé que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Em 14º lugar, foi pela fé que Moisés deixou o Egito, não